Bom, bom dia, pessoal. Então, vamos começar a aula de hoje. É da parte de análise de projetos de sistemas, a gente vai ver o ML. Ano passado, esses slides são baseados nos slides do ano passado, de ML. Eu adicionei só algumas informações, inclusive por causa de uma questão do ano passado que caiu. Então, a gente vai seguir esse sumário. Bom, o item aqui, o 5, na verdade, pessoal, esse item eu estou usando desde 2014, então, mas ainda é análise de projeto de sistema, serviço de TI, eu mantive isso só para a organização minha, tá? Mas já é do edital do ano passado, é o que a gente está usando. Análise de projeto orientados a objeto, linguagem ML, Unified Modeling Language e diagramas relacionados. Bom, aqui eu expandi um pouquinho sobre os livros. Eu tenho uns comentários a fazer porque são interessantes. Bom, essa é a bibliografia, tá? O Presnell e o Somerville vão falar alguma coisa do ML, mas tá, 2006, 2007 é já é uma versão que já se falava bastante de ML, só que é bem simplificado. Esse do Craig, eu não tenho ele em casa, tá? Eu não cheguei a olhá-lo. Mas, do que eu tenho visto em prova, esse é o livro de referência. O guia do usuário, que é, na verdade, do Book, do Humboldt e do Jacobson, que é o livro, a princípio, oficial do ML, né? Por quê, pessoal? Tudo que eu vou mostrar aqui, todas as questões têm caído em provas, essa fonte de referência tem a resposta, tá? É esse livro aqui. E ele ainda é bastante encontrado, bastante usado na faculdade. Aí eu fiz um review aqui das últimas duas provas. A última agora, 2015, 2016, teve a questão 62, foi uma questão bastante complicada. Eu vou falar hoje nela. 2014 e 15, a primeira prova que foi anulada, teve a questão 60. E ainda em 2014 e 2015, a segunda prova que foi a válida, a questão 54. Então, nos últimos anos, uma questão tem caído sobre isso, é só uma questão. Geralmente não tende a ser uma questão difícil, mas eles têm cobrado, pelo menos nessa última prova, têm cobrado alguns detalhes. Nós vamos passar hoje uma visão geral de tudo, o ML, mas eu reforço para vocês que é importante fazer exercício e revisar a teoria, até porque eles estão cobrando material que não é comum em questões de concurso. Eu mandei um material para o pessoal postar, que foi essa aula aqui, mas eu trouxe questões, tá? Que foram as mesmas que eu usei ano passado, mas eu adicionei essas 3 para a gente resolver. Se der tempo, a gente bate nelas e aí a gente segue. Se não, eu coloco para vocês. Mas, de qualquer forma, eu queria ver as 3 questões. Essas 3 para a gente resolver. São relativamente simples. Bom, começando então, na área de engenharia de software, a linguagem de modelagem unificada, que é o ML, é uma linguagem de modelagem que permite representar o sistema de forma padronizada. Veja, pessoal, aqui o importante é a definição. Primeiro que é uma linguagem, então é uma forma de representar as coisas, uma forma de descrever as coisas, e para representar um sistema. Não falou aqui um sistema de software. Então, ela serve para outros tipos de sistema. A OML não é uma metodologia de desenvolvimento, o que significa que ela não diz para você o que fazer primeiro ou como projetar esse sistema, mas ela auxilia a visualizar seu desenho e a comunicação entre objetos. Bom, claro, ela foi feita voltada para sistemas orientados a objetos, mas ela pode representar diversos sistemas. Nem todos os diagramas estão diretamente relacionados com programação orientada a objeto, mas sim com sistema, é uma visão. Lembrando, pessoal, modelagem, eu não pus a figura aqui, mas uma coisa que eu gostaria de frisar imaginem, por exemplo, como quando você vai pedir para construir uma casa. Você tem a visão da sua casa, que você imagina geralmente uma fotografia, mais ou menos como é por dentro. E, por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, que eles vão enxergar da casa, principalmente eles começam enxergando a planta. Ou seja, são visões diferentes. Tá? E isso tem no ML também. Cada diagrama vai dar uma visão diferente do sistema.
que às vezes se complementam e às vezes são muito parecidas, depende do seu objetivo, tá? Basicamente, então, a ML permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados. Junto com uma notação gráfica, a UML também especifica significados, isso é, semântica. Isso é importante, pessoal, é os diagramas não são soltos, ela trouxe os diagramas e o significado de cada um dos blocos, e a gente vai ver isso hoje. É uma notação independente de processo, embora o RUP, que é o National Unified Process, tenha sido especificamente desenvolvido utilizando o ML. Porque quando ele foi desenvolvido, o ML já estava crescendo, já estava sendo um padrão de fábrica, industrializado, né, da indústria. Aqui é como surgiu o ML, é só uma introdução. Então, eu não sei como pronunciar isso, BOK, veio o diagrama de estados, diagrama de objetos, que é colaboração, diagrama de processo, diagrama de módulos, do USE, do AMT, e eles deram origem às primeiras versões lá do ML. Eu falo, esse histórico aqui eu coloco, pessoal, porque boa parte de vocês provavelmente, pessoal mais um pouco da antiga, quando fez a faculdade, se pegou nessa época, por exemplo, 2005, 2006, e eu ministrava bastante aula no curso de Sistema de Informação nessa época, você via o ML, só que você via muita versão 1.5, que foi uma versão bastante divulgada e conhecida. Tiveram cursos, certificações, pelo menos aqui na região do centro-oeste de Brasília, pelo menos. Eu lembro que por essa época houve um boom nesse 1.5. Então, quando surgiu a 2.0, que veio a substituir a 1.5, apesar dela ter vindo para substituir a 1.5, permaneceu no mercado muito tempo. Então, eu diria que até 2008, 2009... nas faculdades, os projetos, os alunos eram desenvolvidos com a 1.5. Ah, professor, o que tem isso? Bom, geralmente nada. Mas é bom você revisar porque da 1.5 e 2.0 tiveram mudanças. Claro, se você lembra, para fins de curso, para fins de prova, como que são os diagramas, um geral dos diagramas, que eu acredito que muitos não trabalham mais com isso, já é mais que suficiente para você olhar 2.0 e conseguir entender e fazer a prova, tá? Não tem, a prova raramente ela pede para você fazer um diagrama. Então o aprendizado que vocês tiveram serve, mas houveram mudanças, então cuidado. Houve mudança, então cuidado com isso, tá? Bom, esse aqui é do meu último slide, para você sério, eu não verifiquei se a 2.4 da aula do curso passado para agora já foi aprovada. Eu não consegui levantar essa informação, então eu mantive, tá? Mas a gente deve ficar aqui na 2.2, tá? O edital não fala qual versão exatamente tratar. O livro, a princípio, deixa eu voltar aqui. Opa, o livro de 2006, que já é uma tradução, então provavelmente ele está pegando a versão aqui, ó, a UML 2.0, tá? Na verdade, eu não vi eles cobrarem na prova até hoje nada que fosse fora da 2.0, mas o que eu vou mostrar da 2.2, pouco acrescenta, é pouca diferença. Então, não vai... Acho que serve para vocês, inclusive serve se vocês estiverem estudando para outros concursos. Opa! Bom, aqui é uma visão histórica geral que me interessa aqui para falar para vocês. Aqui é como surgiram os diagramas, como foram evoluindo. Aqui foi um método unificado, por isso que é Unified Modeling Language, uma linguagem de modelagem unificada daqui, tá? Foi quando houve a unificação, foi aqui, tá? Aí aqui surgiu a 0.0, 0.1 e 1.0, tá? Mas ela foi realmente ficar forte mais ou menos por aqui, quando começou a ver uma padronização. E depois aqui, a partir da 1.4, principalmente a 1.5, que a indústria começou a utilizar bastante o ML. Então, a partir daqui, realmente, o ML... E a gente precisava do ML, porque a gente precisa... Veja, o software não pode... A gente... vamos ver o software. Aí o pessoal sentava lá, vamos abrir o código aqui e olhar esse software. Não. Hoje nós temos diagramas, para se a gente for discutir o software, a gente poder, com base nos diagramas, discutir o software. Ou seja, antes de ir para a linha de código, não que a linha de código não responda, a gente pode ter sempre visões gerais, que às vezes conseguem responder o que a gente precisa, visões arquiteturais. Aqui estão os diagramas de UML, na verdade estou colocando aqui meramente para vocês saberem o que é hoje. A gente não tem caído tantas questões especificamente de diagramas. Às vezes cai um diagrama e pede
componentes, bloquinhos do diagrama que a gente saiba, mas de qualquer forma nós vamos bater cada um deles, como a gente fez ainda ano passado. E aliás, eu acho que se eu não postei a orientação acho que eu não postei do ano passado, eu vou colocar hoje para vocês assistirem a aula do ano passado, que é baseado nesses slides também. Mas é bom que de repente eu falei alguma coisa um pouco diferente. Essa é o ML2, que provavelmente é a do livro lá do BOC, do Guia do Usuário. E a 2.2 acrescenta esse diagrama de perfil que a gente vai ver. E algumas mudanças que eu cito quando estiver acontecendo, ou em questionários, mas nada que vá, para fins de prova de vocês, acrescentar tanta informação de estudo e nada que não ajude, por exemplo, acabe ajudando algum detalhe numa outra prova de concurso que tem uma versão mais nova. Tá? Então, os diagramas do ML são divididos em dois grandes grupos, estrutural e comportamental. O comportamental ainda tem uma subcategoria, são os diagramas de interação. Então, aqui todos eles. Então, nós temos 7 diagramas estruturais e 7 diagramas comportamentais. A gente vai bater cada um deles, tá? Aí eu vou evitar, pessoal, ficar falando da diferença da UML2 para 1.5. Algumas eu lembro de cabeça, mas aqui é pouco relevante, tá? Acho que eu vou chamar atenção só para o de... quando chegar, cadê? Não, de componentes, estrutura composta. Acho que é o de comunicação. Não. Que daí eu falo para vocês qual era o nome dele e como que ficou, porque vai dar problema isso. Bom, vamos seguir aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma introdução no OML. Isso é a parte inicial do livro lá do BOC. Essa parte de visões arquiteturais não caiu em prova, mas é na parte introdutória que caiu a questão do ano passado. Então, vamos ver essa parte com cuidado, com carinho, porque já teve uma questão, o pessoal tem pego. Não é comum isso em questões de concurso, mas foi na prova de vocês, então vamos tentar frisar isso. Então, visões arquiteturais. Existem várias formas de se observar o sistema em construção. Cada pessoa envolvida ressalta propriedades que lhe interessam e omite as que não são relevantes. Ou seja, uma visão, na verdade, é exatamente isso. Cada um vai olhar do seu objeto aqui não no sentido orientado objeto, do seu artefato, o que deseja, e omite o que não é relevante. Então, uma visão arquitetural pode ser definida como modo como as pessoas que desempenham papéis diferentes dentro do processo de desenvolvimento de software veem um problema, aqui focado já no ML, né? Ou o modo como cada entidade ou componente da arquitetura de software pode ser observado, perspectivas diferentes. Então, visões são, portanto, uma projeção do modelo sobre determinada perspectiva. Então, tem esquemas de visões, que são conjuntos de visões para agrupar formas diferentes de se observar a mesma coisa. Aqui estão as principais delas e a gente vai focar nessa última aqui, que está no livro. Aproveitando que você está aqui, só falar uma coisa. Esse aqui é o livro de referência. Geralmente é o que tem caído na prova. Tá? Questão do ano passado foi essa aqui, ó. Estava no livro aqui. E era da parte introdutória. E aí eu acabei mexendo no slide para colocar essa parte. E essa parte de visões arquiteturais está no livro também. Então, de repente, veja, ano passado eu nunca vi questões da SFSEX dessa parte de UML de visão arquitetural, mas vai que cai. Já colocaram uma questão de introdução que pouca gente sabia. Só de curiosidade, essa semana passada, na verdade eu tinha trocado essa aula porque eu ia ter compromisso hoje. Eu acabei esquecendo de avisar os professores, então eu mesmo vim da aula porque o meu compromisso é cancelado. Mas eu peguei aquela questão e passei para o pessoal lá da divisão de sistema. Ninguém sabe a resposta. Porque pegaram um detalhe mesmo, tá? Então a prova de vocês tem sido bem chatinha nesse sentido. Então, todo sistema não trivial é melhor abordado através de um pequeno conjunto de modelos quase dependentes. Aqui a gente está falando específico de UML mesmo. Essa visão, modelo 4+1 da arquitetura, é essa aqui. Ou seja, a gente tem 4 visões: lógica, implantação e de processos, e essa aqui que interage com todas, que é a visão de caso de uso. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, começar pela visão de caso de uso, que é essa daqui do meio. Então, ela abrange os casos de uso que descreve o comportamento do sistema conforme é visto pelos seus usuários finais, analistas e testadores.
Ou seja, casos de uso geralmente são para essas pessoas, mas interessante que é para os usuários finais. Um caso de uso, quando você faz, você leva para o seu usuário para discutir. Então, descreve o sistema como um conjunto de transações, que são funcionalidades do ponto de vista dos atores externos, que é por eles desempenhadas. Esse mais um da visão, 4, mais um, não falou 5, né? Isso que quer dizer. Porque mapeia o relacionamento das demais visões, mostrando como seus elementos interagem. Basicamente, porque ela tem uma ligação com todas as outras visões. Então, ela é como se fosse Uma vez um professor meu falou como se fosse uma argamassa aqui no meio. Os diagramas utilizados, principalmente o caso de uso, diagrama de interação, de estados e de atividades. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver a divisão lógica. Tá? Aqui está um resumo, ó, principalmente é para analistas e designers, e mostra geralmente a estrutura do sistema. Está relacionado com a estrutura. Então, a visão lógica, que geralmente é do projeto, do projetista, que aqui colocou designers, o analista. Abrange as classes, interfaces e colaborações que formam o vocabulário do problema e de sua solução. Características, geralmente é para analistas e desenvolvedores, menos desenvolvedores, tá? Mais analistas. Ligado ao problema do negócio, independe de decisões de projeto, descreve e especifica a estrutura estática do sistema e as colaborações dinâmicas entre objetos, via mensagem de forma... Não, vou ter que ver isso aqui. De forma... Eu vou anotar. Então depois eu esqueço. Só um detalhe que eu acho que eu fiz essa observação no passado. Tiro os desenvolvedores aqui. É mais para os projetistas. Analistas e projetistas. Ou designers. É que esse vocabulário varia um pouco, mas quem faz essa parte geralmente é o projetista. Contém a coleção de pacotes, classes e relacionamentos. E os diagramas utilizados. Classes, objetos, interação, estados e atividades. Eu espero que não caia para vocês desse tipo, tá? Mas vai que cai. Visão de implementação. Então, abrange os componentes, os artefatos utilizados para montagem e fornecimento do sistema físico. Só uma curiosidade, quando a gente passar por todos os diagramas, depois volta aqui e lê isso de novo. Aí vai fazer um pouco mais de sentido. Aqui, de repente, fica muito vago. Essa sim é a visão para os desenvolvedores, que é de implementação. Descrição da implementação dos modos e suas dependências. Utilizada para saber como distribuir o trabalho de implementação e manutenção entre os membros da equipe, considerando aspectos de reuso, subcontratação e aquisição de software. Tudo relacionado ao desenvolvimento. Implementação. Diagramas utilizados. Componentes, interação, estados e atividades. Visão de implantação. Aqui ele coloca a engenharia de sistema para quem está preocupado em implantar o sistema. Então, ó, contém a parte física do sistema e a conexão entre suas subpartes, interação entre hardware e software, com o objetivo de colocar o sistema em operação. Isso é implantação mesmo, né? Visão da organização, ou seja, mostra a organização física do sistema, os computadores, os periféricos e como eles se conectam entre si. E essa visão será executada pelos desenvolvedores, integradores e testadores. Então, diagrama de implantação. Por muito tempo, a parte de implantação foi muito deixada de lado, né? O pessoal fazia o sistema e colocar no ar, era só colocar, né? Mas hoje você tem requisitos de performance, requisitos de rede, de banda. Visões de processo, aqui cuidado com essa palavra processo, tá? Porque aqui está relacionado ao sistema T-Threads. Então, ó, trata a divisão do sistema em processos e processadores, que é uma propriedade não funcional. O sistema é dividido em linhas de execução de processos concorrentes, que são threads. Ou seja, se você tem no seu sistema processos concorrentes, é essa visão que vai dar. Essa visão de concorrência deverá mostrar como se dá a comunicação e a concorrência dessas threads e considera questões de desempenho, confiabilidade e tolerância a falhas. Ou seja, são aspectos que ele fala aqui, ó, não funcionais do sistema. Então, diagramas pode ser de classe, de objetos, tarefa abrangente, que são processos e threads, e de estados. Bom, então agora a gente vai... eu estou seguindo mais ou menos o geral do livro mesmo, tá? Agora ele fala principalmente desse modelo conceitual. Então antes a gente... Geralmente em curso de sistema de informação eu não falo dessa parte. Porque você começa a mostrar os diagramas para os alunos e eles vão aprendendo a fazer.
Porque o objetivo geralmente na faculdade para a gente é o quê? O aluno desenvolver um... Eu dava aula em curso de sistemas de informação, então o aluno interpretar o diagrama e desenvolver o diagrama, né? A gente não foca tanto nisso. Acho que por isso mesmo vocês têm que tomar cuidado, porque acho que poucos de vocês viram tudo isso com esse detalhamento. Então, para formar um modelo conceitual de linguagem, é necessário aprender 3 elementos principais. Veja que aqui ele fala geral, de qualquer linguagem. Então, ó, blocos de construção, regras que determinam como esses blocos poderão ser combinados e mecanismos comuns aplicados ao ML. São esses 3 específicos para o ML. O ML é uma linguagem de modelagem, então a gente está falando de modelo. Então você precisa aprender quem são os blocos de construção, como funcionam as regras e quem são os mecanismos comuns para você poder ligar. Deixa eu dar um exemplo só para vocês entenderem. Isso aqui é um ator, né? Bom, tudo bem? Você pode ligar ele por dependência numa classe? Não, isso não existe. Mas isso aqui é um bloco de construção. Isso aqui é uma mensagem prevista no ML. Isso aqui também é um bloco. E ainda assim você não pode fazer isso, porque regras não permitem isso. Você não pode ligar as coisas de qualquer jeito. Tudo bem? Entendeu que aspecto que a gente vai começar a tocar aqui? A importância aqui é o seguinte: se você inventou uma linguagem nova como o ML, você tem que dizer para quem for utilizar a linguagem como as coisas funcionam. Você não pode fazer... Eu vou até tirar isso aqui, que isso aqui está horrível. Dói até o cérebro olhar isso. Você não pode fazer de qualquer jeito. Então é disso que a gente vai falar. Então a gente vai começar a falar por blocos de construção. Só de curiosidade, o que caiu na última prova de vocês eram mecanismos comuns aplicados no ML. Tá? Então, ó, blocos de construção. Tem os itens, os relacionamentos e os diagramas. A gente vai bater em cada um deles. O ano passado, o que aconteceu? Eu bati nisso aqui, chegou nos diagramas, eu parti para os diagramas e pronto. Eu não cheguei a falar para vocês dessas coisas. Porque geralmente é uma teoria só. Você não mostra, mesmo no livro, o livro não explica todas as regras. Ele só fala que existem regras. Tudo bem? Mas aí vão bater esses dois, que foi principalmente o que faltou. Eu já vou ver agora. Então vou começar por itens. Aí eu não sei como explicar para vocês, mas talvez tenha que decorar. Já teve uma questão de prova que pegou essa parte introdutória, talvez tenha outra. Então, itens ou modelo de elementos de modelo. Você tem itens estruturais, itens comportamentais, itens de agrupamento. Aqui faltou itens de agrupamento e itens anotacionais. Deixa eu anotar essas coisas. Eu ainda vou aprender a colocar a página. Então, ó, itens estruturais. Então, relacionados com a parte mais estática do modelo, são substantivos. Então, classes, interfaces, colaborações, casos de usos, classes ativos, que eu vou mostrar, componentes e nós. Itens comportamentais, está relacionado com a parte dinâmica, que são os verbos. Interações e estados. Eu vou mostrar também, tudo isso a gente vai ver um a um. Itens de agrupamento, partes organizacionais do modelo da UML, que são os pacotes. Como a gente pode organizar em agrupamentos. E itens anotacionais, que são partes explicativas do modelo do ML ou comentários, que são as notas. Tá? Esses dois são relativamente simples. Esse aqui, na verdade, a gente usa sem perceber mesmo. Então, ó, itens estruturais, que são as partes estáticas do modelo. Então, você tem interface, classe. Isso aqui é um nó do servidor, um componente, um caso de uso, use case. Esse cadeia de responsabilidade aqui eu não lembro, não. Itens comportamentais. Então, são a parte dinâmica do modelo do ML, são os verbos de um modelo representando comportamento de tempo no espaço. Eles podem ser de interação ou máquina de estado. De interação, especifica um conjunto de mensagens trocadas entre objetos. E máquina de estado especifica a sequência de estados de um objeto. Está aqui os dois. Então, itens comportamentais tem de interação, que é a mensagem. Por exemplo, você não usa isso quando você está... Bom dia. Diagrama de sequência, que você manda uma mensagem para o outro. É um item de comportamental, de mensagem nesse caso, de interação. Desculpa. E máquina de estado, então, por exemplo, você tem um processo a pedido. E aqui depois você não vai ter as ações? Isso é um item comportamental. É um comportamento do sistema. Itens de agrupamento agora está certinho o D aqui, são as partes organizacionais do modelo ML, são blocos em que os modelos podem ser decompostos, ou seja, são os pacotes. Então, pacote é um mecanismo de propósito geral para a organização de elementos de grupo. Eu estou colocando a definição porque vai que cai numa prova. Tá?
Os itens estruturais comportamentais e até outros itens de grupos podem ser colocados em pacotes. É puramente conceitual, então você pode fazer agrupamento básico, por framework, por modelos, por subsistemas, o critério é seu. Então, pacote. O que a gente poderia fazer é fazer um diagrama, por exemplo, de classe dentro de um pacote. Outro pacote para outro diagrama de classe. E por aí vai. Itens de anotação são partes explicativas do modelo ML, são comentários incluídos para descrever, esclarecer e fazer alguma observação sobre qualquer elemento. Uma nota, que a gente pode usar à vontade no modelo. Então, ó, voltando, elementos principais do modelo, tem blocos de construção, regras e mecanismos comuns. A gente está em blocos de construções e vimos itens. Agora vamos ver os relacionamentos. São 4 tipos de relacionamentos no ML: dependência, associação, generalização e realização. Então, dependência. Alteração do item pode afetar a semântica do outro, que é esse aqui. Isso a gente vê no diagrama de classe, né? Associação. Ligações existentes entre objetos. Está aqui. Generalização. Os objetos, os elementos especializados, os filhos, são substituíveis por objetos, elementos generalizados do pai. É herança, né? E realização, relacionamento semântico entre classificadores, em que um classificador especifica um contrato que o outro classificador garante executar. É interface, quando você implementa uma interface. Tudo bem? Não sei se vocês conseguem ver, está tracejado aqui. É que para mim de longe aqui parece que está uma reta. Vocês veem tracejado? Bom, é tracejado. No PDF deve estar certinho. Então, ó, itens, vimos relacionamentos, agora os diagramas. Está aqui os diagramas que eu já tinha mostrado. E para agora, para esse momento, vou só deixar para vocês que são os diagramas. Lembrando, tem estrutural e comportamental, e o comportamental ainda se abre em diagramas de interação. Tudo bem? Mas eu não vou entrar agora nessa parte de diagramas, que é boa parte da nossa aula. Eu vou voltar para essa teoria. Vamos ver as regras, que eu não apresentei ano passado. E eu estou falando, o que caiu em prova? Mecanismos comuns aplicados no ML. Ou seja, eles pegaram a introdução do ML e fizeram questionamentos. Eu não tenho visto isso, por exemplo, em questões de concurso normal. Mas como de vocês teve essa tendência, vamos mostrar aqui. Então, regras. Os blocos de construção do ML não podem simplesmente ser combinados de forma aleatória. Entendeu um exemplo aqui? Você não pode pegar um caso de uso, ligar por um ator, ligar por dependência numa classe. Você está misturando todas as regras. Ó, os modelos bem informados são aqueles autoconsistentes semanticamente, em harmonia com todos os modelos a eles relacionados. E só um detalhe, pessoal, aqui não ficou claro, eu devia ter... Eles são chamados bem informados mesmo, tá? Esse é o termo utilizado. Porque pode cair num texto, numa descrição, modelo bem informado é modelo que segue bem as regras. Tudo bem? Bem adequado às regras. Pergunta para vocês, só de curiosidade. Quando vocês fazem o ML, a maior parte do documento de vocês vai ser bem informados? Sabia que não? Mas não porque não há... Não é só... A gente geralmente critica não porque faz errado, né? Não porque às vezes não precisa mesmo. E eu vou mostrar para você. Quando eu faço um diagrama de classe na aula, eu desenho lá. Eu coloco todos os atributos? Eu coloco todos os métodos? Mesmo na aula, eu coloco o que me interessa, não é? Então, a maioria dos diagramas, mesmo o diagrama tendo todas as suas regras de como ele tem que fazer, você às vezes não faz tudo. Tudo bem? Isso é comum. Mais comum do que... Então, olha, ele possui regras de semânticas para nomes, escopo, visibilidade, integridade e execução. Pessoal, isso aqui tudo tirei do livro. Vai que cai desse jeito agora para vocês. Eu não sei como decorar essas coisas tanto. Se fosse só isso, a prova, né? Mas não é só isso. O que eu tenho visto nos últimos 2 anos é uma questão em prova de cada um. Então, nomes. Quais nomes podem ser atribuídos para itens, relacionamentos e diagramas? Escopo. O contexto que determina o significado específico para um nome. Visibilidade. Como esses nomes podem ser vistos e utilizados pelos outros. Integridade. Como os itens se relacionam entre si de forma adequada e consistente. E execução. O que significa executar ou simular um modelo dinâmico. Quer dizer, veja, o próprio livro ele fala que tem regras para isso, mas aí você teria que consultar o manual mesmo do ML para ver todas elas. O livro que eu considero já o de referência, que provavelmente cai na prova, que é aquele branquinho do BOC, que é o guia do usuário,
Ele simplesmente apresenta isso aqui. Então, estou colocando para vocês, que é de onde eu acho que estão sendo tiradas as questões. Aqui, ó. Existe a possibilidade ainda da equipe de desenvolvimento construir modelos não bem formados. E é assim que se fala mesmo, não bem formados, assim que está na tradução. Para o detalhamento do sistema de informação, durante o ciclo de vida e desenvolvimento do mesmo. Esse é um caso clássico, você está desenvolvendo o sistema. Não tem como você montar um diagrama completo, porque você não tem todas as informações de forma completa. Mas olha só os modelos que existem. Parciais, incompletos e inconsistentes. Os parciais são certos elementos que ficam ocultos. Quer dizer, você até sabe, mas você não precisa colocar. Por exemplo, quando dou aula para vocês. Às vezes eu coloco diagramas de classe que eu omito algumas coisas porque é desnecessário para mim agora. Incompletos. Certos elementos podem ser omitidos. E modelos inconsistentes, a integridade do modelo não é assegurada. E ainda assim são válidos para aquele momento. Tudo bem? Posso ser sincero? Eu fui lembrar disso quando eu estudei agora esse ano de novo o ML. Porque eu não lembrava mais disso aqui. Vamos lá. Mecanismos comuns aplicados ao ML. Veja, a gente viu os blocos, vimos os itens, relacionamentos e diagramas. Eu ainda vou voltar nos diagramas, que essa é a parte principal da aula de hoje. Vimos as regras, o que tem teoria das regras, e agora mecanismos comuns aplicados ao ML. O que caiu na prova de vocês? Quais são eles? Lembra? Se ajuda, ninguém lá no meu trabalho acertou. E uma das pessoas tinha certificação ML. Pra você ter ideia como isso aqui não quem fez a prova... Eu vou falar o que um professor de concurso uma vez falou e eu acho válido. Está na teoria, está no livro, tem que saber. Não adianta brigar falando, isso não é prático, isso não usa. Eu às vezes falo isso para vocês aqui também, mas realmente, para pensar, não faz a menor diferença, né? Para fins de concurso, se está lá e está caindo, tem que saber. Então vamos lá. Aí, veja, na prova caiu perguntando quais. Na verdade, acho que tinha uma lista, né? E você tinha que falar quais eram os mecanismos comuns. Então, são especificações, adornos, divisões comuns e mecanismos de extensão. Vamos ver cada um, então. Não sei que ponto vai chegar. Especificações. Então, ó, para cada parte da notação gráfica do ML, existe uma especificação capaz de fornecer uma declaração contextual da sintaxe e da semântica do respectivo bloco de construção. Ou seja, para cada desenhozinho daqueles blocos de construção, tem uma especificação para ele. Só que o próprio livro não apresenta a especificação de cada um. Então isso não vai cair. Tipo, não vai cobrar para vocês as especificações, por exemplo, de uma interface, que é aquela bolinha, né? Mas saiba que tem, saiba que existe. Na documentação oficial do ML tem. No livro didático, não. Como esse é o livro que eu acho que está sendo usado. Adornos. Em sua maioria, os elementos do ML possuem uma notação gráfica única e direta. A especificação do bloco de construção pode incluir outros detalhes, isso são os adornos, que podem ser representados por adornos gráficos ou textuais. Então, pessoal, caso vocês não saibam, exemplo de adorno. Não vou entrar na frente. Vocês conseguem enxergar aqui que está itálico? Não é assim que a gente representa classe abstrata? Isso é um adorno. Tudo bem? Você pode fazer, mas é um detalhe para aquilo ali. Você não pode colocar aqui public, private ou protect na visibilidade? Esse sinalzinho que a gente coloca é um adorno. Tudo bem? Quer dizer, a gente usa e não sabia nem que chamava adorno, né? Divisões comuns. Então, na modelagem do ML de sistemas, né, orientado a objeto, a gente tem divisão de classe objeto, interface, implementação, tipo e papel. Pessoal, são divisões comuns que a gente usa no ML. A mais comum, pelo menos a mais comum que eu tenho visto é de classe objetos. Quando você começa a fazer os diagramas, o seu raciocínio é com classe objeto. Mas essas duas também são bastante utilizadas. Eu coloquei os diagramas aqui, acho que vocês não vão conseguir ver nada daí. Mas vamos lá. Classe objeto, vocês sabem isso. Por exemplo, aqui tem uma classe janela, tem duas classes filhas e uma associação aqui com uma outra classe que eu não consigo ler. Isso aqui e aqui, uma dependência de evento. Isso aqui é uma questão de prova, inclusive, né? Eu tirei o diagrama de lá. Diagrama de classes. Isso aqui não é uma classe? Vocês conseguem ver esse aqui? Não, né? Tá escrito aqui, minha janela, janela, sublinhado. Isso aqui é um objeto. Isso é uma instância de janela. Objeto e classe. São as duas visões principais para quem está começando a modelar orientado a objeto. Quer dizer, as duas
Uma das visões, uma das divisões. Você pensa em classe e pensa nos objetos instanciados. Janela. Aí, eu não consigo ver o que está aqui não, tá? Vamos colocar assim, ó, abrir, void, fechar, void. Isso é um diagrama de classe, não é? Um outro diagrama, diagrama de objeto, você faz isso, ó. Minha janela, é o nome, tá? Janela, grifado. Isso é um objeto. Isso aqui é o diagrama de classe, isso aqui é o diagrama de objeto. Isso é uma classe, com tudo que ela tem dentro. Isso aqui é uma instância dessa. Mas são diagramas diferentes. Aqui não é a mesma coisa, só queria mostrar a representação. Esse é o diagrama de classe, esse é o diagrama de objeto. Tudo bem? São representações diferentes mesmo. Mas aqui o importante saber, o foco, eu mostrei os diagramas, mas o foco é saber que é comum no ML se ter esse raciocínio, pensando em classe e pensando em objeto. É o que ele chama de divisão comum. Uma forma de dividir um mundo orientado a objeto na nossa cabeça. Classe e objeto é comum. Tudo bem? Esse é o primeiro. Quando você está modelando, é que vocês nunca trabalharam com a modelagem orientada a objeto. Quando você começa a trabalhar e o cara começa a passar o sistema para você, o primeiro raciocínio que vem à cabeça é esse aqui e esse. Esses aqui são os que eu mais uso. Tudo bem? Eu vou explicar outro. Classe e objeto, entendeu a ideia? Então imagina, que classe que vai resolver esse problema? É como esse objeto, conversando com outro objeto, vai resolver o problema. Entendeu? Que na verdade você cria classes com relacionamentos, depois os objetos. Um chamando o outro, chamando métodos do outro, que resolve o problema que o cara está me passando. É a visão classe-objeto. Eu estou aproveitando e colocando a representação de UML, para vocês irem dos diagramas. Tudo bem? Mas aqui o foco é saber que esse é um tipo de raciocínio. Penso no meu modelo de classe, como eu vou criar a classe, e penso em objetos dessa classe, interagindo com outros objetos e resolvendo o problema que me foi passado. Tudo bem? Outra visão. Ó, eu não sei vocês, mas eu acho importante isso, então vou voltar. Ó, lembrando. A gente está em mecanismos comuns, vimos especificações, adornos, estamos aqui, ó. Tá? Então agora deixa eu falar de interface e implementação. Vocês conseguem ver essa figura aqui? Eu peguei a janela de novo aqui, eu forcei a barra, tá? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vocês lembram do ML? Essa aqui é a interface. Eu forcei a barra aqui, não vão ler esse nome, pelo amor de Deus, que eu forcei. Mas é a interface que ela disponibiliza para outros usarem. E essa aqui é a interface que ela precisa implementar. Lembra de código Java? Se você tem uma classe e você coloca implemente uma interface, você não tem que colocar código para aquela interface? Seria esse caso aqui, ó. Se ela implementa uma interface, ela tem que colocar código para aquela interface. Ó. Aqui faltou o resto do diagrama, tá? A interface é que ela liga, tá? Eu não coloquei só dessa classe. E aqui a interface que ela disponibiliza para alguém usar. Deixa eu fazer um código aqui para vocês. Isso eu falo, principalmente na aula de Java. Eu chamo processo de ordenação. Eu vou deixar void, não importa aqui para mim agora, não seria void não. Eu estou colocando só as operações. Duro lembrar desses códigos que eu já fiz na vida. Eu coloquei tudo void porque é relevante aqui pra gente. Mas eu coloquei uma classe processo ordenação. Ela tem um método público ordena, um método verifica, tem um método privado coloca componente. Acho que era insere componente, mas deixa assim. E o método protegido maior que. Deixei tudo void porque é relevante. A pergunta que eu faço para vocês são outros programadores
que vão usar essa minha classe. O que vocês têm acesso a ela? Vocês têm acesso ao coloca componente? Não, porque ele é privado. Você tem acesso a maior que? A princípio não, porque ele é protect. Se você é outro programador de outro pacote, não tem. Concorda? Então vocês têm acesso ao quê? Ao que é público. De certa forma, eu não posso dizer então que essa é a interface que eu disponibilizo para vocês. Vocês não sabem como esses caras aqui funcionam, contanto que funcionem, não é assim? Mas vocês têm acesso a isso? Eu poderia também colocar uma interface, falar que esse cara implementa uma interface que tem o método ordena e verifica, que daí eu sou obrigado a ter ordena e verifica. Então, se tivesse, sei lá, sorte, uma interface sorte, que eu implemento, e que tivesse esses dois métodos, eu poderia chegar para vocês e falar, olha, eu disponibilizo a interface para vocês sorte, que tem esses dois métodos. Teria que estar aqui dentro, tá? Quais são os métodos? Que daí eu não sou obrigado a implementar? Sou. Mas eu não estou deixando público para vocês poderem usar? O resto não interessa para vocês, não é isso? Interfaces que eu disponibilizo. Esse é outro raciocínio interessante, porque quando você está... Já vou falar do estereótipo. Quando você está disponibilizando interface, é um raciocínio de ML, ou seja, não fiz a minha classe, pensei nos objetos, estou pensando como fazer, agora eu vou começar a trabalhar nas classes. Então, quando eu estou começando a trabalhar na implementação das classes, eu penso assim, o que eu vou ter que fazer que os outros vão usar e o que eu vou ter que fazer que é meu. Na verdade, esse aqui tem um conceito interessante. É meu ou é para os meus filhos? Tudo bem? Esse raciocínio é aquela visão aqui. É a segunda visão comum, que é a visão interface e implementação. Você está pensando no que você vai disponibilizar e no que você vai implementar só interno. Tudo bem? Já vou responder a pergunta do Elias aqui. Deixa eu só acabar aqui as divisões, eu falo. E a última, que é fácil de entender, tipo e papel, na verdade, lendo agora a teoria, eu tive que revisar essa teoria que eu não lembrava mais. A gente usa quase que naturalmente, não percebe. Vocês não devem estar conseguindo ver aqui, mas essa é uma classe. Deixa eu ver aqui. Pedido alguma coisa, e aqui tem um cliente do tipo pessoa. Tudo bem? Só isso. Aonde está o tipo e papel? Pessoa não é um tipo? Você não criou uma classe nova, tipo, pessoa? Mas vocês concordam que a pessoa, para esse contexto de pedido, tem um significado específico que é qual? Cliente? Então, o cliente aqui é o papel. Veja, pessoa você pode usar num login, podia ser um aluno, para vários contextos ele é uma coisa. Para esse aqui específico, ele é cliente. Então, essa palavrinha cliente aqui é que dá a ideia de papel. Para esse contexto dessa classe, não é uma pessoa qualquer, é um cliente, porque ele tem um significado maior. É o papel. Tudo bem? O tipo a gente já conhecia, o tipo são as classes que a gente cria. Só que uma classe instanciada dentro de outra, por exemplo, é o caso comum, ela pode ter um papel diferente. Cliente. Acho que agora que eu vou responder a pergunta do Elias. Então, ó, a UML fornece uma linguagem padrão para a elaboração e estrutura de projetos de software, mas não é possível para uma única linguagem fechada seja suficiente para expressar todas as nuances de todos os modelos. Então, a UML é o que a gente chama aberta fechada, ou seja, é possível ampliar a linguagem de uma maneira controlada. Para isso, você tem que, quais as características dessa ampliação? Você tem que procurar estereótipos, valores atribuídos e restrições. Eu não expandi mais isso, pessoal, porque até mesmo eu nunca tive que fazer uma expansão no ML, é meu critério. Mas a ideia seria, se você quer expandir o ML, então você busca essas características da sua expansão para poder fornecer para a linguagem. Ou seja, a linguagem ML, de certa forma, ela permite que você faça expansão, mas tem que ser uma expansão controlada. Você tem que, no que você quiser ampliar, você tem que procurar
quem são os estereótipos, os valores atribuídos e restrições da sua expansão, para poder adicionar ela para alguma necessidade especial. Tudo bem? Eu não sei explicar melhor, eu nunca tive que fazer isso, mas acho que, assim, nem a prova de vocês foi tão aprofundado. Na prova perguntava exatamente isso aqui. Quem são os mecanismos comuns aplicados ao ML? Dura lembrar disso na prova, né? Bom, pessoal. Então, só lembrando, vamos voltar então para os diagramas. A ideia é elementos principais do modelo conceitual, os blocos de construção, a gente tem itens, relacionamentos, e agora os diagramas. O que são os diagramas? Quando você usa esses dois para cada diagrama, para compor os diagramas, com regras e tudo mais. Esses dois a gente não tinha visto, deu uma passada geral. Esse aqui foi o que caiu na prova de vocês. De qualquer forma, vamos falar dos diagramas, que geralmente é o que mais cai. Tudo bem? O Elias perguntou assim: professor, bom dia. O estereótipo pode ser considerado um adorno? O estereótipo aqui, estereótipos, características são estereótipos, ele cabe dentro do mecanismo de extensão. Tudo bem? Então, ó, diagramas. São esses os diagramas. Vou fazer uma passagem geral sobre cada um deles. Eu só preciso controlar a hora, senão vou ficar... Lembrando, eu estou vendo da versão 2.2. E no final, eu mandei só esse slide aqui. Eu vou colocar os slides de exercícios. Dê uma revisada. Só existe de concurso. Só que a gente vai ver esse slide de qualquer jeito, porque eu coloquei aquelas 3 questões de prova, que daí eu resolvo aqui. Tudo bem? Então, vamos bater cada um deles. Ó, vou começar com o diagrama estrutural. O diagrama estrutural tem uma visão estática do sistema. Então, são esses os diagramas. 3, 4, 5. Tá certo? Tá. Então, vamos começar pelo diagrama de classe, que geralmente é um dos mais demorados. Então, ó, permite a visualização das classes utilizadas pelos sistemas e como essas se relacionam. Então, 3 notações de classe, em que, lembrando aquilo que eu estava dizendo, essa aqui seria, na verdade, parcial, né? Não é completa. Tudo bem? Mas não importa. Dependendo do contexto, você pode utilizar. Ou por desconhecimento dos detalhes, ou porque não é necessário no seu diagrama. Depende do que você quer mostrar. Então, isso é previsto. Tudo bem você fazer esse tipo de coisa. Aqui eu coloquei a conta bancária com atributos, que é número, saldo, data de abertura. E aqui já tem atributos e funcionalidades... Ai, meu Deus. Comportamentos. Classes ativas. Tá no livro. Eu praticamente nunca tive que usar em modelagem ela, mas vou colocar. Vai que... São classes cujos objetos têm um ou mais processos ou threads e, portanto, podem iniciar uma atividade de controle. Geralmente, uma classe ativa é uma classe cujos objetos representam elementos cujo comportamento é concorrente com outros elementos. Tá? E a notação é a mesma que da classe, mas com linhas mais grossas. Na verdade, essa é a que eu mais vi. Quando ele fala linha mais grossa, é esse aqui. Se aqui fosse... Eu não sei desenhar bem, mas vocês vão entender a ideia. E fechado aqui. Tudo bem? Como se fosse uma linha em bold comparado com o resto do diagrama. Mas eu acho que como a linha em bold gera confusão, o pessoal às vezes faz isso aqui mesmo. Ó. Tá? Uma ferramenta, se vocês quiserem brincar com o diagrama, era o Jude. Eu não sei o nome dele agora. Acho que é isso aqui. Astar. É isso? Astache. Assim? Eu tenho instalado em casa, mas sabe aquele negócio que você tem o ícone? Você só clica no ícone e nunca para olhar o nome do programa? Mas ele é bom para fazer os diagramas. Os diagramas de classe ainda tem a visibilidade, que tem a public, private, e aqui a representação de cada uma, agora eu posso falar, são os adornos, né? Protected, derivada, né? Pode ser combinada com uma das outras, tá? Isso aqui é o derivada, que não, essa aqui, eu nunca vi pedirem isso. Java, por exemplo, não tem isso, tá? Mas já que é previsto, e package, que é o til. A de package no Java é não colocar nada, né? É default. Essa é a representação, pessoal, o ML. Então saibam dela. E essa aqui é para diferenciar
principalmente a visibilidade no ML e no Java. Então, vou apontar logo onde está a diferença. Bom, só se cada duas linhas, ó, public no ML e o símbolo é o mais, o public em Java. Public no protect no ML, protect no Java. São duas linhas para cada um, tudo bem? Então, ó, esse aqui é o public, esse aqui é o protected, esse aqui é o privado, esse aqui é o de pacote, tá? Package. A diferença dos dois vai dar aqui, ó. Ou seja, em Java, se você coloca protected e a outra classe está no mesmo pacote, você pode ver. Em UML, se você coloca protected, quem pode ver são só as classes filhas. Tudo bem? Então, pergunta para vocês. Para a gente fazer aqui. Coloque em ordem da menos restritiva para mais restritiva em Java. Como é que ficaria? A mais restritiva, quem é? Private, né? E a menos restritiva de todas, que todo mundo pode ver, é a public. Opa! Vamos fazer o negócio. E agora? Como é que entra o protected default aqui do Java? O protected é mais ou menos restritivo em Java? Olha só olhar aqui. Ó, o default em Java você pode ver aqui e aqui. E o protected? Tudo bem? Então o protected é menos restritivo. E aqui seria default em Java. Em UML nós já temos um problema. O ML, quem é a mais restritiva? Private. Quem é a menos restritiva? Public. Mas como é que você compara esta daqui? Eu não peguei a última porque nenhuma das duas com essa daqui. Não dá para comparar, tudo bem? O texto teria que induzir alguma coisa que ajudasse. Falando desse jeito, as duas não tem comparação. Então, geralmente, esse tipo de questionamento, estou falando porque me perguntaram numa outra aula, eu estou falando para vocês. Esse tipo de questionamento de menos restritiva para mais restritiva, que o pessoal pergunta às vezes, só tem cabimento geralmente em Java. Porque aqui você não teria como colocar aqueles dois em ordem. Tudo bem? Depende do escopo. Se ele falasse menos restritiva, mais restritiva, por exemplo, em pacotes. Bom, em pacotes, ó, esse aqui não pode, esse aqui pode. Aí dá para você colocar, entendeu? Teria que dar uma das colunas ele tem que falar. Tudo bem? Mas a diferença ali vocês têm que saber, tá? Essa aqui, vocês têm que saber. Na verdade, o problema é o seguinte. Vocês têm que saber porque não pode misturar as duas. Porque vai dar resposta diferente. Tudo bem? Quando eu estava na faculdade, tinha um professor de engenharia de software que às vezes discutia isso comigo, mas achava legal a abordagem dele. A abordagem dele é que a do ML estava certa. Porque ele falava, do ML que surgiu o Java. Eu falei, não. Mas primeiro que o Java surgiu antes, né? Só ver a data. Sabe? E cada um tem o seu propósito. Um geralmente é para fazer modelos. O Java implementou o dele. Não tem que ser... O ideal seria se as duas fossem iguais, mas não é, acontece, ué. Tá? Não tem essa discussão, não tem... Só lembrando, essa figura não é minha, não. E eu não coloquei, depois eu adiciono. Deixa eu colocar aqui. Não vou esquecer. A fonte. Foi de um outro professor que eu peguei na internet. Eu sou péssimo para fazer. Se bem que essa figura não é difícil, mas já que já tinha, aproveitei a dele. Então, a gente está falando de diagramas de classe, estou mostrando as possibilidades. Classe abstrata. E relembrando os conceitos, tá? Classe abstrata, tá aqui, ó. Bomba, por exemplo, ela é abstrata por quê? Está itálico. É assim que a gente representa. Tem que prestar atenção nisso, então, tá? E o que quer dizer uma classe abstrata? Me ajudem. Em relação à classe concreta. Qual a diferença das duas?
Tá, em implementação em Java você põe um abstract na frente, essa parte eu sei. Eu estou falando de qual a diferença funcional das duas, de trabalho. Essa aqui pode ser instanciada, a classe abstrata não pode ser instanciada. Então, em Java, eu vou usar bastante exemplo de Java, que é o que eu mais utilizo mesmo. Você não poderia ali fazer, sei lá, bomba, B igual a new, bomba. Isso aqui não pode. É aqui que cria a instância, não é? Porque ela é abstrata. Tudo bem? Você, aproveitando, fazendo uma revisão aqui. Quer bomba. Isso aqui. Pode? Isso pode. Porque, veja, em Java, aproveitando dando uma revisada rápida, isso aqui é o operador new que chama o construtor da classe para gerar uma instância. Então, é aqui que nós estamos criando a instância. Você chamou o construtor dessa classe, aqui eu estou criando a instância. Aqui é o tipo. Pergunta para vocês, bomba d'água é uma bomba? Olha o diagrama. É? Então pode fazer isso. Então B é uma bomba. Você pode, então, ou seja, em algum método que precisa de uma bomba, você pode passar uma bomba d'água. Tudo bem? Isso aqui é possível. Mas aqui desse lado não pode colocar de classe abstrata, tá? Não pode chamar o construtor da classe abstrata. Esse é o conceito de classe abstrata. Perguntinha para vocês pensarem. Eu pergunto no final da aula. Aqui tem o método ativa. Ó, depois eu volto nele. Eu vou fazer isso, hein? Eu vou deixar aqui que daí eu... Nossa, é bomba de água. Supomos esse método aqui, a classe é abstrata, mas ele pode ter implementação? Ele pode ter código? Pode. Tudo bem? Mas estão notando que todas as classes filhas têm o método ativa também? Então ele sobrescreveu os métodos, ok? Então se eu fizer agora b.ativa, veja, B é do tipo bomba, mas é uma instância de bomba d'água. Qual ativa que ele vai chamar? Eu quero saber se ele vai chamar esse ou vai chamar aquele. É o de baixo. Quer dizer, é o de baixo, porque Java implementou assim. Tudo bem? Isso aqui é um tipo de polimorfismo. Depois eu falo para vocês uma aula específica. Eu estou aproveitando que o diagrama está aqui para lembrar essas... Ok? Bom, lembrado então de classe abstrata? Classe static. Eu não dei exemplo? Deixa eu falar um exemplo. Faltou uma figurinha ali pelo menos. Classe estática, pessoal. Geralmente ela tem um sublinhado embaixo. Tudo bem? Na classe. A classe estática geralmente é composta de métodos estáticos. Tá? E o que seriam esses métodos estáticos? De métodos e atributos estáticos. O que seriam esses métodos estáticos? Oi? Seria para você acessá-lo diretamente sem criar instância. Tudo bem? Se, por exemplo, uma classe só com métodos estáticos, ela poderia ser métodos... Como a gente chama? Não é funcionais. Utilitários. Sabe aquelas funções que você precisa para várias classes que não tem um contexto específico? É só uma regrinha boba que você precisa em vários? Podia ser isso. Só não pode fazer igual um sistema que eu tenho, que tem uma classe com métodos estáticos, essa classe tem 2.000 linhas. Tinha que ter uma organizada melhor ali dentro, tudo bem? Eu acho pouco... É porque a classe chama util. Aí tudo que era método utilitário foi para lá. A crítica não é que ela está grande. A crítica é que não há organização nenhuma ali. Então podia classificar os utilitários e abrir em vários, tá? É isso. Então aqui tem diagramas de classe. Só com exemplos, né? Então, vamos dar uma olhada, aproveitar para revezar o que é cada um. Protected, private, atributo, do tipo data da caixa alta. Aqui não é Java nada, mas
Se fosse em Java, seria um tipo de dado já vindo. O telefone é string. Esse aqui é um tipo que combina, né? Protected e derived. Só que aqui ele vai acabar sendo só protected mesmo, porque não tem outro. Protected moeda com valor inicial de 501. Esses dois tipos que estão grifados são static. O que é um atributo estático? Vamos lá, caiu na prova de vocês. Caiu na prova de vocês, o atributo estático é um código. Lembra? O atributo estático, ele se mantém... Acho que a melhor definição que eu acho é que ele é compartilhado entre todos os objetos da mesma classe. E ele não recebe... É assim que funciona o atributo estático, não é? Você tem um para todos. E esse atributo estático, se você chama a classe várias vezes, o que acontece? Ele se permanece. Então ele não é resetado várias vezes. Tudo bem? Então quantidade de... Veja, para uma classe cliente, quantidade de clientes não é da classe. Ela é para todas as instâncias, né? Então se você tiver... Quer dizer, espera-se, pelo que está escrito aqui, se você tiver 10 instâncias de cliente, esse valor aqui seja 10, né? Então ele é um valor compartilhado entre todas as instâncias. E a idade média também, porque você tem idade em algum canto aqui, média, quer dizer que tem que calcular a média, né? Tudo bem? Um valor compartilhado entre as instâncias. Deixa eu ver o lado de lá. Aqui não tem nada demais, não. São só os métodos todos public, né? E aqui os métodos estáticos. Pergunta, por que esse método é estático? Fica até interessante, né? Ó, se esse atributo é estático, quer dizer que o valor dele vale para todas as instâncias de cliente, concordam? É o único, né, que vale. Único para todas as instâncias. Então, se ele tem o valor 10, todas as instâncias têm o valor 10. Se você criar uma outra instância e adicionar um valor ali, ele for para 11, todos vão compartilhar o valor 11. Por isso que às vezes eu falo, tem um só para todos, né? Ok. Ele não é estático, mas ele é private. Como é que você acessa ele? Por um método. Só que você não pode colocar um método comum. Tem que ser um método estático. O método estático acessa atributo estático. Por isso que esse método aqui, ó, obter quantidade, é estático. Ele retorna um int. Provavelmente ele retorna esse valor. Tudo bem? Método estático, para acessar um atributo estático private, você precisa de um método estático public. E aí, como é que você acessa esse método? Você vai escrever cliente, né? Ponto, obter. Eu vou abreviar aqui, quantidade, cliente. Só abrevia a quantidade. Nota que você não precisa criar uma instância. Você não criou um objeto cliente para acessá-lo. Tudo bem? Até porque ele não está acessando um atributo estático, que é compartilhado entre todas as instâncias de cliente. Faz sentido, né? Ao invés de usar uma letra A aqui, por exemplo, que seria uma instância. É de todos. Tudo bem? Aqui tem os relacionamentos possíveis. Aqui está um pouco mais detalhado. Você tem associação. Uma associação direcionada, quando você tem a flechinha. Uma associação reflexiva. Multiplicidade, que a gente coloca aqui. Então, aqui está querendo dizer que um avião tem 0 ou vários passageiros. Aqui você tem agregação e composição, que eu vou falar já, aí eu explico melhor. Herança. E a realização, que é a flechinha, quando tem uma interface. Tudo bem? Quer dizer que o printer setup está realizando o printer. Tá? É na flechinha que você lê. Printer provavelmente é uma interface. Então, agora eu vou mostrar cada um com exemplo. Aí eu vou passar por agregação e composição. Fechar o diagrama de classe a gente faz um intervalo aqui rapidinho. Mas aqui o objetivo é tentar... Eu imagino que vocês já conheçam boa parte dos relacionamentos. É mostrá-los com pequenos exemplos em cada um dos casos, tá? Então, entre relacionamentos tem entre classes, quer dizer que eu vou ver entre classes, entre interface, tudo bem? Então, agora só entre classes. A gente pode ter a dependência, uma classe depender da outra, generalização, uma associação pode ser simples, agregação, composição. Tudo bem?
Eu não vou colocar... Peraí. Ah, tá. Eu vou sim. É que aqui eu coloquei um resumo. Falei, pô, não tiver o diagrama, é sacanagem. Então, ó, entre classes e interfaces, dependência, associação e realização, que é o implements em Java. Aqui eu estou colocando em Java mesmo, tá? E entre interfaces, a generalização. Tudo bem? Vê, pessoal, eu sei que vocês... Para quem programa, isso aqui é óbvio. Mas assim, é bom tentar entender o porquê disso. Então, quando eu falar cada um desses, tenta depois você listar o que você lembra, fazer. Porque isso pode cair. Eu já vi questão de concurso, não da... Perguntar isso aqui. Qual o relacionamento entre interfaces? Aí a pessoa... E olha que é um só. Quer dizer, era trivial a questão. Você tem interface. Você não cria interface para alguém implementar a interface? Mas e entre as interfaces? Só sobrou um. Se ela só é uma lista de métodos, o que pode ter entre elas? Herança, que é a generalização. Tudo bem? Vamos lá, então. Dependência. Então, aqui eu dei um exemplo. Não precisa ser desse jeito. Estou colocando um código aqui em Java, meramente para ilustrar como seria. Ou seja, conta bancária, aí você lê no sentido sempre da flechinha. Depende de depósito. Tudo bem? Esse é o diagrama. Novamente, está vendo que o diagrama está simplificado? Pode, depende do que é o texto da aula. Aqui é um exemplo. Veja, o importante, pessoal, é que, de algum modo, dentro de conta bancária, você usa depósito. Por exemplo, uma alternativa é essa. Outra alternativa, está vendo que aqui você usa depósito como? Como um atributo que você passa para acreditar? Tudo bem? Poderia ser também eu usar depósito aqui dentro. Depósito. New depósito. Eu faço alguma coisa com T aqui. Se usou dentro de um método, você usou como parâmetro, então há uma dependência. Dependência, pessoal, um jeito de entender bem isso é falar o seguinte. Olha para o código. Só para o código aqui. Se eu mexer em depósito, vocês dois são os donos da classe depósito. Se vocês forem lá e alterarem o código dela, pode ser que tenha impacto aqui para mim, não pode? Depende, por isso que é uma dependência. Tá? Generalização. Então, ó, nesse caso, você tem conta bancária e tem depósito. A classe conta bancária é a classe depósito. Essa nomenclatura vocês lembram, né? Nome da classe, atributos e métodos. Sempre isso, tá? Então, poupança é filha de conta bancária. É isso que quer dizer. Tudo bem? Ih, saí do chat. Ah, tá. E aqui você tem, ó, por exemplo, Public Class conta bancária com seus atributos. Aqui eu troquei para não ter mais a dependência lá. E Public Class poupança extends conta bancária. Quer dizer que poupança é filho de conta bancária. E aqui tem o código dela. Quer dizer que ela vai herdar tudo que está aqui. E aqui ela só tem, ela faz tudo. Poupança faz tudo que conta bancária faz e mais alguma coisa. Nesse caso, mais alguma coisa está na forma do atributo variação. Tudo bem? Tá bom, vou aproveitar que estamos falando de classe ainda. O Elias perguntou assim. Para o diagrama de classe, utilizo como nomenclatura métodos ou comportamento? Os dois. Os dois são válidos. Em Java a gente fala mais métodos. Em diagramas a gente fala muito de comportamento, mas podem ser métodos também. Tudo bem? Em diagrama, atributos, comportamentos, mas pode ser métodos. Mas o método é mais utilizado em Java. Nesse sentido não é tanto... Eu acho que para uma prova entenda os dois. Os dois são usados. Funções é que não. A gente, quando veio para orientado objeto, eles abandonaram esse de funções. Em Java, em UML, em Python usa. Vou fazer o quê? Eu não invento as coisas. Ainda falando de diagrama de classe, pessoal. Associação simples. Então, você tem pessoa se associando com banco. Esse empresta de... Então, ó, pessoa empresta de banco. Empresta de é o nome da associação. Está aqui. Tá? A palavra que a gente coloca aqui, são os papéis. Então, nesse relacionamento de empresta de, a pessoa faz o papel de devedor. E o banco faz o papel de credor. Lembra lá? Tipo e papel? Então, quando você for criar um objeto aqui, o banco, para a pessoa, se chama de credor. Credor, banco. E a pessoa aqui, nesse lado do banco, se for instanciado desse lado, se chama de devedor. A multiplicidade de associação, tá?
E os papéis, e é simples. Então, como aqui só está asterisco, um banco pode ter 0 ou muitas pessoas. Esse aqui quer dizer que um banco tem que ter pelo menos uma ou várias pessoas. Tudo bem? Agregação e composição. Só aproveitando que eu não falei, herança. Herança, que é a generalização. É um tipo de relacionamento is-a. Eu não falei muito disso, que a gente já viu, inclusive em Java eu detalhe bastante. Mas o relacionamento é um. Então vou voltar aqui só para... Para você ter a herança, uma generalização, você pergunta: poupança é uma conta bancária? Se a resposta for sim, ela é candidata a ser filha mesmo. Tudo bem? Mas esse relacionamento, esse is-a, é um termo mesmo técnico que se usa para o nome do relacionamento. É um relacionamento do tipo, eu coloquei em inglês, não coloquei em português. É um tipo de relacionamento um. E as agregações ou composições são relacionamentos do tipo has-a. O que é o has-a em inglês? Eu coloquei ali, não coloquei entre aspas nada, mas acho que dá para ver que é em inglês, né? O que é has-a? Relacionamento tem um. Tem um, pessoal. Quer dizer que dentro da classe, geralmente vai ter um atributo que é daquele tipo. Então, por exemplo, dentro de banco você vai ter um atributo, um vetor nesse caso, porque são várias, de filiais. Tudo bem? São atributos. E de clientes também. Então agora, falta diferenciar para vocês. Qual a diferença de agregação de composição, não é? Pessoal, é uma nuance. Eu nunca soube explicar isso bem. Mas é fácil de entender por esse exemplo. Veja, o que é pensa no português. O que é uma filial? Uma filial, define melhor para mim, porque eu sou péssimo para isso. Mas uma filial, sei lá, é uma que está abaixo da matriz, não é isso? Você não está vendo essa relação dependente? Então vamos supor que a matriz fale. Vocês entenderam o ponto agora? As filiais vão para o barro. Pronto, isso foi horrível falar. Isso é composição. Tudo bem? Agregação não. Veja, aqui existe uma relação de muitos, existe uma relacionamento do tipo has-a, só que aqui o cliente, se o banco deixar de existir, o cliente, e isso não é veja, isso aqui é uma linguagem que modela o mundo real. A pergunta que você faz é no mundo real, tá? No mundo real, se o banco falir, você deixa de existir? Bom, você pode estar falido junto, mas você não deixa de existir. Entenderam o ponto? Deixa eu dar outro exemplo que o pessoal costuma usar. Casa e quartos. Se você tem a casa, os quartos, eu estou falando quarto genérico. A sala é um quarto. Cômodos, talvez. Eu não sei se chama de... Bom, enfim, quartos. É uma agregação ou uma composição? É uma composição. Porque a casa não é composta de quartos. Olha como agora se encaixa melhor a palavra. Tudo bem? Se você deletar a casa, não tem sentido. Os quartos não existem semanticamente para a gente isoladamente sozinhos. Concorda? Você não fala, vou construir um quarto ali. Vocês entenderam o contexto? Vou construir uma cozinha aqui do nada. Não, a cozinha está dentro geralmente de um composto que a gente chama de casa. Entenderam? A pergunta está no mundo real. Por isso que às vezes ela é confusa. Mas é o mundo real que vai te ditar se vai ser uma agregação ou uma composição. Tudo bem? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Bom, as duas representam parte todo. Mas esse aqui, ó, se o recipiente for destruído, normalmente todos os casos que ele contém é destruído também. Esse normalmente é o comumente. Eu não sei um exemplo que não é. Tudo bem? Mas, inclusive, isso a gente usa para destacar a composição. Tá ok? Eu vou até revisar esse normalmente. Para ver por que está normalmente aqui. Porque que eu saiba são todos os casos. Tá, eu não vou complicar mais para vocês não entenderem a ideia. Ok? Veja, vou só colocar uma...
existe, por exemplo, vamos supor, existe que seu código, desse aqui, por exemplo, que está gerenciando bancos, gerenciando, sei lá, um sistema de informação gerencial. Então, o negócio dele não é banco, tudo bem? Em que o que interessa para mim é o seguinte, quantos clientes tem em cada banco? Um mapeamento desse aqui seria interessante, você concorda? Só desse aqui. Aí imagina, por exemplo, que um banco fale, tudo bem? Para esse seu sistema, se o banco fale, você não pode deletar todos os clientes porque eles não têm ligação com o banco, então para o seu sistema, que conta clientes relacionados a banco, não tem que sair toda a galera junto? Viu como agora deu um contexto de composição? Mas é porque o contexto, não sei se vocês entenderam o meu exemplo. O contexto força a barra para que isso aconteça. Por isso que cuidado, depende do contexto. Tá? Eu não sei se eu compliquei ou se eu melhorei. Mas se houver relação de destruição junta, geralmente é uma composição. É porque um compõe o outro. Qualificador da associação. Eu não vi isso ainda em questão de prova, mas como estava no livro lá, eu peguei. Esse exemplo também não é meu. Um qualificador da associação é um atributo, elemento-alvo, capaz de identificar uma instância dentre as demais. Está aqui um exemplo, a empresa tem uma associação com um cliente. Esse aqui, quer dizer que este atributo é único, e ele identifica o cliente na empresa. A ideia, mais ou menos, é que você tem lá um vetor de CPFs dentro da empresa, e quando você precisa dos dados de um cliente, aí você vai buscar esse dado de CPF, e depois você traz o objeto cliente relacionado àquele CPF. Tá? Pessoal, eu falei isso ano passado, coloquei esse ano, mas até hoje eu não vi questão disso. Oi? Daqui? Não estou lembrado. Isso aqui, geralmente, numa implementação de banco, é a chave primária. Não é? Não, mas eu sei, mas tem que tomar cuidado que... Não, geralmente a gente implementa código com banco em sistemas transacionais. Isso aqui acaba virando a chave primária do banco de consulta. Tá? Mas veja, para fins desse diagrama, eu não posso falar isso porque isso aqui é só o ML. Tá? Então, esse cara aqui a gente chama desse qualificador. Eu coloquei, pessoal, sabe aquele... Na verdade, eu vi isso numa aula de outro professor, eu achei interessante, fui consultar ali, mas não vi questão. Mas como de vocês? Teve um professor uma vez que falou, né? Concurso, eles não querem saber o que você sabe, eles querem saber o que vocês não sabem. Então, cada vez, eu não sei, o da SFSEX eu ainda não vi esse padrão. Eles têm perguntado cada vez questões... Têm perguntado cada vez mais? Não tem aumentado. Muitas questões ainda são questões de detalhe. Tudo bem? Detalhe que eu falo. Por exemplo, algum de vocês viu isso aqui o ML na faculdade? Se você estudar, eu não tenho certeza. Eu estava estudando para certificação de ML, mas eles focam muito nos diagramas, na construção dos diagramas. Eu não vi nada relacionado a isso. Então, assim, você não vê comumente, mas pode cair um negócio desse. Que nem aqueles mecanismos comuns. Eu tive que, na época que eu fui fazer a questão de prova de vocês, eu olhei, eu falei, eu já vi, sabe o que eu respondi? Adorno e especificações. Os outros, o mecanismo, como a palavra mecanismo, lá não lembrava, você entendeu? Dos outros. Mecanismo de expansão, de extensão. Eu não lembrava mais disso. Eu acabei acertando a questão por isso. Aí o que eu fiz? Eu não estou fazendo para falar no livro. Ih, está aqui. O que me surpreendeu está no começo do livro. Mas veja, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Claro, mas eu tenho que preparar a resposta para vocês. Para vocês na hora da prova. Eu não sei como resolver esse tipo de coisa, porque são detalhes que eles estão pedindo. Eles têm pedido isso. Dependência. Agora outro relacionamento, né? De dependência. Deixa eu ver aqui. Tá. Então está falando que garagem. Ó, vamos ler no sentido, tá? Depende de veículo. Veículo é uma interface. E aqui a gente tem uma implementação de veículo, pode ser essa, pode ser outra anotação que eu já vou mostrar. Então, mas o código de garagem seria mais ou menos esse, e aqui você tem um veículo. Lembra dependência? Ou aqui ou dentro do código. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Tá? Aqui é entre classe e interface, né? E o outro entre classe e interface, e aí esse aqui, que é a
realização, que é ou desse jeito, tá? Os dois querem dizer que pessoa está implementando ser humano. Ou pessoa implementa ser humano, e agora a gente põe esse... Esqueci o nome disso aqui. Esse símbolo aqui de interface, para dizer. As duas anotações são válidas. Tá? Então você tem a interface aqui, por exemplo, e aqui o implements, pessoa implements em Java, seria esse relacionamento é a realização. É um tracejado aquilo, né? É que eu confundo. Minha visão não é boa para isso, não. Extensão entre interfaces, ou seja, é o único relacionamento entre interfaces. Eu já coloquei aqui direto para vocês enxergarem isso. Herança em Java. Entre classes. Pode ser herança múltipla? Em Java. Não, né? Só pode ter a simples. Eu sei que aqui é o ML. Mas só lembrando, eu aproveitei e coloquei interface. Você pode ter várias. Em Java também pode. Tá? Em Java você pode ter várias para poder ter exatamente isso. Então, ó. A public, aqui é um código Java. Public interface veículo. Extends automóvel, vírgula, ônibus. A interface veículo é filha das duas. Tudo bem? E aí ela herda todos os métodos dessa, todos os métodos dela, e ela coloca o que é diferente dela. Tudo bem? Funciona. Só lembrando que pode ser múltiplo. Caso... Vamos fazer um intervalo então? Deve ser 10 horas. É. Hoje, se passar um pouquinho, não tem problema não, né? É porque eu queria pelo menos resolver todo o material aqui e resolver aquelas 3 questões que está no outro slide.